Olá, eu sou a Milene Vankio, eu sou hipnoterapeuta clínica e hoje eu vim falar com você um pouco da minha história. Eu quero que você saiba quem eu sou, tudo que eu construí através da minha história de dor, que me permitiu chegar até aqui e trabalhar hoje com a hipnoterapia de forma tão profunda. Eu passei por nada mais, nada menos do que 14 anos de depressão. Foi dos 20 até os 34. Hoje eu tenho 43 anos de idade. E tudo que eu vivi constrói o que eu entrego hoje com tanta profundidade. Por quê? Porque foi muita dor e foi muito sofrimento. Eu entrei em depressão num período onde as pessoas não aceitavam médico, ou o problema emocional era coisa de doido, coisa de maluco. E naquela fase não se precisava de médico. E eu vivia os preconceitos ao redor e eu vivia os meus próprios preconceitos. Então a dor ela foi se estendendo, se estendendo, se estendendo. Ao passar de alguns anos naquela dor, anos, sem saída, sem entender nada, completamente destruída, eu fui ficando abatida. Eu fui buscar um médico psiquiatra depois de romper muitas barreiras dentro de mim, viu? Até o psiquiatra entendeu tudo aquilo que eu estava sofrendo tanto e ele falou, poxa, mas por que você não buscou ajuda antes? E aí eu falei, não sei, eu não sabia nem que eu precisava de ajuda e também tinha a grande parte do preconceito, confesso. E aí eu comecei um tratamento com a medicação, só para adaptar a medicação foram mais 3 anos. As medicações elas me traziam ganhos, me faziam me sentir melhor, porém trazia prejuízos em outras partes do meu corpo, em outras situações ou até em alguns desequilíbrios. E aí depois de 3 anos eu adaptei e aí segui com o tratamento por mais alguns anos. E em paralelo eu fazia a psicoterapia tradicional. A psicoterapia, ela me trazia ganhos, ela me trazia mudanças, me ajudava a resolver as coisas do hoje e viver o hoje da melhor forma. Porém, a dor emocional que eu carregava tão profunda, ela ainda não tinha saído de mim. E era isso que continuava me trazendo prejuízo, era como se fosse uma âncora dentro de mim, me afundando lá, me jogando lá pro fundo do poço. E eu vivia tentando sobreviver a isso. Eu até estabilizei, né? Quando eu estabilizei, ali no 14º ano, que parei de tomar medicação, a sensação que eu tinha era mais ou menos assim. Era como se a água estivesse no pescoço e eu estava respirando assim, ó, com dificuldade, só com o rosto para fora d'água, ou até, melhor dizendo, só com o nariz para fora d'água. Porque era uma sensação de tanta dor e de tanto sufocamento emocional que foi tudo isso que me afundou. Só que quando chegou no 14º ano, eu estabilizei porque eu entendi o mecanismo e não afundava mais na dor. Mas as dores emocionais não estavam nada resolvidas. Nada, nada, nada. E foi aí que eu decidi estudar. Eu pensei assim, se eu passei por tantos anos com esse processo todo e eu não consegui tirar toda a dor que eu carregava, então eu preciso ir mais fundo. E foi o que eu fiz. Eu fui muito fundo. Eu fui buscar diversos tipos de abordagens, diversos tipos de estudos, diversos tipos de tratamentos. E eu fiz uma jornada extensa. Quando eu cheguei na hipnoterapia, de verdade, te digo isso sem ego, mas eu te digo isso de verdade. Eu olhei e falei assim, era só isso. Entre aspas, por quê? Diante de uma jornada tão extensa e de tanto entendimento que foi a construção do meu processo, eu entendi a hipnoterapia como algo muito simples. Era como se eu dissesse para mim mesma, era só isso. E aí já logo num processo muito simples e muito rápido, que também vai ficar para outro vídeo, eu comecei a atender. Até curiosamente os meus primeiros clientes foram colegas de trabalho, foram hipnoterapeutas. Então naquela primeira semana de teste, vamos dizer assim, eu atendi uma professora de psicanálise, eu atendi um coach, eu atendi uma psicóloga, eu atendi na primeira semana, vamos ver, só de teste, eu atendi uma pastora, psicanalista, hipnoterapeuta, tudo isso quebrou tantas barreiras dentro de mim, e aí eu comecei realmente a atender. E aí eu tô te contando um pouquinho da minha história para que você saiba que sou tão humana quanto você. Sofri tanto ou um pouco mais do que você e eu entendo profundamente o que é dor emocional. De verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Se eu pudesse te ilustrar mais ou te ampliar mais o quanto eu entendo o que é viver uma dor emocional, eu te ampliaria o entendimento, eu te mostraria. Eu entendo passo a passo, eu sei exatamente o ponto que um cliente está quando ele está em tratamento comigo. Eu sei exatamente que choro que ele está chorando, se ele está chorando um choro que libera dor ou se ele está apenas chorando mais um choro da alma dele. Porque o propósito do meu tratamento é liberar a dor. Até por isso que o nome do método é Método Libera. O propósito é liberar as dores mais profundas da alma da pessoa. Não importa quando elas aconteceram, o que importa é acessar, tratar, liberar e fazer com que a vida da pessoa seja leve e ela simplesmente siga, sem pesos.